A graça e a paz, povo de Deus, meu nome é Diego Nunes e vamos para a quarta parte, quarto episódio, falando sobre o apóstolo Paulo, e hoje falaremos do encontro ao propósito. Na parte 3, vimos a conversão, as evidências da transformação, mas agora surge uma pergunta: o que acontece depois que alguém é transformado? Porque conversão não é o fim, conversão é o começo. E nós sabemos que a transformação gera um novo posicionamento. A Bíblia diz que imediatamente Saulo começa a pregar, começa a anunciar que Jesus é o Filho de Deus, e o mesmo homem que perseguia agora é aquele que proclama. Quem é transformado de verdade não consegue ficar em silêncio. Também entendemos que nem todos vão entender sua mudança. As pessoas olhavam e diziam: não é esse o que perseguia? Ou seja, havia desconfiança, havia dúvida. E aqui eu queria que você parasse para poder pensar. Sua transformação pode até ser real, mas nem todo mundo vai acreditar de imediato. E é aqui que eu vejo muitas pessoas desistirem. O início do propósito, ele vem acompanhado de oposição. A Bíblia diz que começaram a tramar contra ele, tentam matá-lo, e isso é muito forte porque antes ele perseguia, agora ele é perseguido. Quando você entra no propósito, você sai da zona de conforto. Também entendemos que Deus, nesse momento, onde Paulo está sendo perseguido, está sendo esmagado pela oposição, é o momento onde o processo ele não está acontecendo só do lado de fora, mas ele está acontecendo principalmente do lado de dentro. E aqui entra algo poderoso que poucos destacam. Paulo não vira apóstolo do dia para a noite. Ele passa por um tempo de recolhimento, amadurecimento e preparação. Quero trazer aqui alguns dados. Paulo se converte no caminho de Damasco, ao Senhor Jesus confrontá-lo, e imediatamente Paulo ele começa a pregar em Damasco, anunciando que Jesus Cristo é o Senhor. E de Damasco, Paulo vai para a região da Arábia, onde ele vai ficar 3 anos. E quando Paulo volta, algo está diferente. De início em Damasco, Paulo simplesmente anunciava, e agora o Paulo mostra que Jesus Cristo é o Senhor. Grandes teólogos dizem que Paulo teve um intensivão com o Senhor Jesus. Foi o momento onde o próprio Senhor Jesus o ensinou. E em suas cartas ele chega a dizer que aquilo que ele passa, aquilo que ele aprendeu, não foi com os apóstolos, mas antes ele aprendeu do próprio Senhor Jesus. Depois que Paulo volta da região da Arábia, Paulo volta para Damasco e a sua pregação está tão forte, tão consistente, e a pregação, conforme ela fica mais imponente, a perseguição também se agiganta. E ali Paulo vai sair da cidade de uma forma bem humilhante, para que ele não morra. Paulo sai escondido dentro de um cesto, descido pelo muro da cidade. Saindo dali, Paulo é levado para Jerusalém, aonde ele não é bem recebido pelos apóstolos, que desconfiam de sua conversão. E o Paulo chegou naquele lugar achando que ele faria um grande sucesso, porque ali Paulo passou grande parte da sua vida dentro do farisaísmo, e ali o Paulo ele trabalhou fortemente como um fariseu e agora ele queria trabalhar fortemente como um cristão. Mas todo o seu ímpeto, todo o seu desejo é confrontado com as perseguições. Paulo entra e sai de Jerusalém livremente, ele debate com os helenistas nas praças, mas o sucesso não vem. Paulo parece ainda estar dependendo dele mesmo e ainda não do próprio Cristo. E o processo de Cristo é nos levar para o deserto, para que ele possa nos moldar, para que possamos realmente ser usados por ele. Ali Paulo insiste em ficar, mas o próprio Senhor Jesus disse que Paulo deveria sair, porque ali não ouviria um testemunho dele. Paulo insiste, Paulo não concorda com a decisão, achando que o próprio Deus está equivocado, porque ao falar que ele era um perseguidor e agora ele é um cristão veemente, faria com que aquelas pessoas se convertessem.
mas o próprio Deus já havia falado que ali ele não deveria ficar. Então os apóstolos tiram Paulo de Jerusalém e levam Paulo para Cesareia, e de Cesareia Paulo vai voltar para sua cidade natal. Paulo volta para Tarso, e ali em Tarso Paulo é esquecido. Paulo fica 14 anos. Quando nós lemos a história do apóstolo Paulo na Bíblia, parece que tudo aconteceu rapidamente, mas Paulo ficou 14 anos no deserto. E o evangelho continuou crescendo, o evangelho continuou se expandindo, principalmente na região da Antioquia. E ali, quando o Barnabé é enviado para Antioquia, ele se lembra de Paulo. E aí, novamente, o Paulo volta para a história. E com isso entendemos que nem tudo que Deus começa, ele expõe imediatamente. Deus não levanta um homem apenas com um encontro, ele levanta através de um processo. E aqui vai uma pergunta: você quer o propósito, mas aceita o processo? Porque propósito é visível, mas o processo é oculto. Conversão muda a direção, mas o processo molda o caráter. Nem todo começo é público, muitos começam no secreto. Saulo foi transformado no caminho, mas foi preparado no processo. Porque Deus não entrega o propósito para quem ainda não passou pelo processo. Que o Senhor possa nos ajudar. Que através desse devocional possamos entender em que parte do processo estamos e confiar que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminar. Um grande abraço e até o próximo devocional.